Salve galera, tudo bem com vocês? Pessoal do nono ano aí, professor Neto aqui mais uma vez para falar com vocês. Estou usando muito a palavra vocês, vou parar de utilizar. O fato é, dando continuidade ao conteúdo bimestralizado aí desse período pandêmico, hoje nós iremos comentar um pouco sobre como funciona ou qual a ideia por trás aí da população europeia. Ah, professor, mas por quê? Qual que é a lógica? Cara, a lógica é que a gente não pode simplesmente deixar de falar sobre continentes, sobre os outros continentes. Inclusive, o continente com o qual nós fomos colonizados, né? Nós fomos massacrados, invadidos. Nossa história ela se mistura com a história europeia. Muitos dos preceitos das ideias que nós temos hoje são ideias impostas pela população europeia. Como eu disse a vocês na aula passada, aquela ideia do eurocentrismo, né? O eurocentrismo, então, que é essa ideia por trás de muita história, né? De muita história que foi ou não foi contada direito, né? Ou só aos olhos dos europeus. Mas que população é essa? Pessoal, hoje em dia por volta de 750 milhões de habitantes. Em comparação, por exemplo, com o Brasil hoje está chegando aí na casa dos 210 milhões de pessoas. Para 750 milhões. Só que aqui a gente está falando de um continente, né? São vários países, um continente. E só o Brasil chega quase aí 1/3 da população da Europa. Então é muita gente aqui no Brasil, né? Alguns dos povos que foram formadores ou que estão ainda em vigor na Europa: os anglo-saxões, os escandinavos, os eslavos e os germânicos. A população na Europa, por uma questão óbvia e lógica, é majoritariamente branca. Professor, até hoje ainda é assim? Bom, não. Hoje a gente encontra uma diversidade um pouco maior, principalmente por conta da imigração. O Paulo Freire, deixa eu ver se foi o Paulo Freire mesmo. Sim, foi o Paulo Freire que falou que hoje em dia os países europeus, como Inglaterra, Portugal, Espanha, Alemanha, dentre outros, França, que sempre foram imperialistas, sempre foram colonizadores, sempre foram exploradores, assassinos e tudo mais, hoje pagam parte do pato ou parte do preço por conta desse colonialismo ao inverso. Repare, durante séculos eles extorquiram, exploraram o povos ao redor das Américas, da África, enfim. E hoje há uma subversão desses valores, onde o povo explorado agora vai para a metrópole para tentar a sorte num país dito desenvolvido. E isso atrapalha, ou aliás, eles pensam que atrapalham a vida deles. Esse pessoal latino, africano, indo parar na Europa. Muitos ainda pensam assim. Só que o fato é, por que a gente fala então que a Europa é mais desenvolvida? Qual que é a ideia por trás disso? Pessoal, aí entra essa questão aqui do IDH. Esse IDH é um índice, né? É um indicador que mede o índice do desenvolvimento humano. Então, dentro desse DH, basicamente, a gente vai ter uma medição de renda, escolaridade, saúde, né? Economia, mas basicamente isso aqui. E por conta desse índice, nós temos hoje uma forma de medir
a qualidade de vida de um país. Lembre-se, utilizando esse tipo de critério. Mas se a gente utilizar esse tipo de critério, por exemplo, para países africanos, os países africanos vão se ferrar. Porque realmente não vão ter isso aqui. Só que lá a qualidade de vida seria diferente. Tá entendendo? O objetivo seria outro. E não capital para ter um celular ou um computador. Não. A ideia é outra. Né? Porém, esse IDH a gente tem no nosso mundo e o país que a gente vive segue esse IDH algumas questões. Cara, na Europa, eu não me lembro agora qual foi o país que eu vi um documentário, não sei se foi Irlanda, Dinamarca, não lembro agora, que não tem exército no país. Cara, o país não precisa de exército, eles não vão entrar em guerra. A polícia não anda armada. Isso é um fato a se pensar, é um fato a se estudar, porque a que ponto chegou uma sociedade em que a polícia daquele país não precisa nem andar armada? Compreende? Então, isso define o IDH. Só um parênteses aqui rapidinho. Uma questão também que é comum e que está sendo preocupante na Europa é o envelhecimento da população, né? Mais velhos, mais velha a população. Por quê? Porque a galera na Europa não estão tendo filhos. Não há, a taxa de natalidade está só diminuindo e a taxa de mortalidade aumentando. E isso é prejudicial, por exemplo, para a Previdência, né, que é a aposentadoria. Porque o que paga a aposentadoria de quem está aposentado são quem está trabalhando agora. E aí quando esse pessoal que está trabalhando agora chegar na aposentadoria, tem que ter mais gente trabalhando para poder pagar, um ciclo. Só que se não nasce ninguém, quem é que vai começar a trabalhar para suprir a aposentadoria de quem está agora trabalhando? Sacaram a ideia? Mais ou menos. Então isso também é um problema muito grave na Europa lá. O envelhecimento da população e a população ficando mais velha. Isso gera problemas, por exemplo, na previdência. Mas o alto índice... mas qual que é um dos motivos? A escolaridade, gente. A escolaridade. Sabe aquela ideia do Thanos, dos Vingadores, de querer destruir o universo, matar metade da população do universo por causa dos recursos? Só funciona até um certo ponto, porque depois de um tempo, vamos supor, a população vem crescendo, aí mata metade, ela cai. Só que depois de um tempo, essa população volta a crescer. Então não adiantou nada essa curva aqui de morte. Na economia, a gente chama isso aqui de pullback, que é só a tendência de alta. Só que a gente dá um pullback, que é a coisa mais natural que tem, para depois voltar a crescer. É basicamente isso que funciona. Então, por que aí que é a ideia da escolaridade? A escolaridade, cara, é um modo mais eficaz é o modo contraceptivo mais eficaz que existe. Ter escolaridade, ter educação. Olha que maluquice. Não precisa matar ninguém. É só dar educação para as pessoas vão automaticamente deixando de ter filhos. Galera, dito isso, uma palavrinha rápida aí sobre população na Europa. Qualquer coisa é só entrar em contato comigo, beleza? Valeu, até mais.